Oi meninas, eu sou a Lê Albino e aqui a gente transforma tecidos em peças com alma. Você já comprou painéis assim, que já vem com as necessaires desenhadas e na hora de costurar ficou sem saber por onde começar? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar como eu faço desde o corte, estruturação até a finalização da peça. Vamos costurar? Prontinho, passei uma costura para fixar na manta, agora eu vou tirar uma delas, vou recortar. Antes de recortar toda a volta, eu vou passar uma costura aqui, uma aqui, aqui e aqui, para fixar melhor ela aqui e para fazer um charminho, tá? Ó, agora eu vou refilar toda ela. Vou adiantar o vídeo aí, tá? Vou pular essa parte que eu recorto, ok? Prontinho, ó. Toda refilada, ó. Eu cortei bem próximo, bem rentezinho a costura, ó. Tentando o máximo possível não pegar a costura pra esse tecido não soltar da manta, tá bom? Agora eu vou passar de novo e volto pra gente colocar o zíper. O zíper, eu tô utilizando aqui 41 centímetros de zíper, porque eu gosto que sobra bastante dos dois lados, pra se eu tiver qualquer problema na hora de colocar o cursor, eu ter sobra de zíper pra eu poder cortar. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, lembra, a manta R1 tá fixada, por enquanto a gente não tem forro. Então, ó, direito do zíper, beijando o direito do tecido, deixa uma boa sobra aqui, ó. E aqui do outro lado também vai sobrar. Vamos lá. Aí eu vou colocar, eu vou fazer só uma costurinha de segurança aqui, porque a costura principal vai ser quando eu colocar o forro aqui por cima. Então, eu vou costurar bem na beiradinha desse lado e do outro lado também, tá? Só pra ficar mais fácil na hora de pôr o forro. Agora, se você já quiser fazer as duas coisas juntas, aí você pode. Mas aqui eu tô fazendo por etapas, pra quem é iniciante, não ter nenhuma dúvida. Então, dentinho do zíper beijando o tecido, ó. Sobra, uma boa sobra aqui na lateral, tá? E bem na pontinha, que é só uma costura de segurança. E vai liberando aqui, ó. Vai fazendo devagar, tá? Se você é iniciante ou não, é melhor fazer devagar, porque essa etapa é uma etapa que, se a gente não faz direitinho, dá diferença lá no final de tudo. Ó, costurinha de segurança feita, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, eu pego aqui, alinho aqui. Por que que eu gosto de fazer isso? Porque daí vai ficar o mesmo tamanho dos dois lados pra hora que eu colocar o cursor, eu ter menos diferença. Só colocar aqui. E vamos de novo. Mas você pode soltar isso aqui também, tá? Também só na beiradinha. E eu vou ajustando aqui, ok? Agora que eu já acertei ali, eu vou soltar. Pra ficar mais fácil de vocês verem aí, ó. Então, ó, dentinho tá beijando a estampa do tecido. E eu tô fazendo só uma costurinha de pescoço. Muito bem, ó, zíper colocado, agora a gente vai pegar o nosso forro.
Ó, meninas, voltei. Já com o forro cortado, ó, eu tô usando o bagum. Como que eu fiz pra cortar o forro? Eu coloquei assim, virado e contornei ao redor, tá? E depois recortei. Vocês podem usar tecido ou bagum, que é um material sintético, é um plástico. Eu gosto bastante de usar o bagum. Ó, esse é o fundo dele, ele é mais trabalhadinho e o direito dele é lisinho. Então, e aqui, ó, porque eu acho mais fácil deixar a abertura aqui embaixo para desvirar do que deixar na lateral para esse modelo de necessaire. Então, eu marquei aqui o meio para cortar. E agora, a gente vai aplicar o forro. Então, vamos virar pra cá. Ó, aproveitei e já apliquei também a minha etiqueta, ó. Vamos lá. Ó, direito do seu forro com o direito da sua necessaire. Alinha aqui os dois lados. E agora sim, eu vou passar uma costurinha bem rente aqui, ó, ao dentinho do zíper. Vamos lá. Fazer a mesma coisa do outro lado, direito com direito. Alinha, retrocesso no início e no final. Ó, o meu cocador ele vai passar bem do ladinho aqui do dentinho do zíper, tá? Que agora já é o final. Ficou assim, agora a gente desvira. Vai ficar tudo feinho assim. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá no ferro, arrumar isso aqui pra vir passar a costura de pesponto. Eu vou passar, vou arrumar tudo bem bonitinho e vir aqui pra passar a costura de pesponto com vocês, tá bom? Fui ao ferro, passei, olha só como tá bem mais assentadinho. Agora, eu vou aumentar aqui o ponto da minha máquina pra 3,5. Comprimento do ponto maior. E vou passar uma costura de pesponto aqui e uma costura de pesponto aqui. Prontinho. Pesponto feito. Agora é hora de quê? De colocar o cursor. Então, vamos alinhar aqui as laterais. Já vou pegar clipe aqui pra segurar. Segurar todo mundo aqui. Eu vou priorizar a parte de fora, porque o forro sempre tem uma sobrinha. Então, vou priorizar aqui, ó. E essa sobrinha eu tiro na própria costura. Segurando. Ó. Agora, eu já escolhi o meu cursor. Eu sempre tiro de um lado o dentinho. Aí eu venho, passo primeiro onde não tirei o dentinho, chego aqui, ó, e daí que eu vou inserir. Ó. E eu vou passar pro outro lado, ó. Passar pro outro lado. E vou passar aqui de novo. Para que os dois lados fiquem fechados aqui o zíper na hora da gente finalizar necessaire, ó. Venho aqui, venho aqui, vou deixar aqui no meio. Vou soltar. E agora a gente vai bagunçar, vai com calma. Vamos virar todo mundo do avesso. Aqui. E eu vou passar pra vocês a forma que eu faço, tá? Pra fechar essas necessaires com mais facilidade. Porque como elas são arredondadas, elas
dão um pouquinho mais de trabalho se a gente ficar tentando acompanhar o arredondado delas. Então, primeiro, eu vou fechar aqui o forro, a lateral, e eu não passo ainda em cima do zíper, eu venho até aqui, ó, até onde chega aqui a pontinha do zíper, tá? Então, vou até colocar aqui pra segurar. Retrocesso no início e no final. Ó. Pronto. Do outro lado, a mesma coisa. Alinha todo mundo, ó. Ele fica torto assim, aí a gente alinha, ó. Não tem problema não. E se ficar um tortinho aqui, não tem problema, a gente tira na costura, tá? Aí, eu já vou fechar aqui embaixo, deixando um espaço pra desvirar. Deixa bastante espaço, tá? Ó. Olha a minha mão. Tá vendo aqui que ficou tortinho? Não tem problema. A hora que a gente fizer a caixinha de leite, a gente acerta, tá? Agora, tá vendo que o zíper ficou pro lado do direito aqui, ó? Vamos colocar ele aqui pro lado do forro pra facilitar fechar as laterais aqui. Assim, ó. Aí a gente pega aqui, ó, a linha bonitinho aqui o zíper, ó. A linha. Vem. E não vou passar por cima do zíper também. Vou chegar próximo ao dentinho, mas não vou passar. Ó, não passei por cima do zíper. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu não quero passar por cima do zíper nesse aqui. Poderia passar? Poderia. Mas como tem bastante sobra aqui, eu não vou passar. Eu só deixo bem rente. Aqui. Agora, a caixinha de leite é só fechar os 4 cantos, ó. Ajeita direitinho. E quando a gente desvirar, daí a gente tem a certeza de que tudo sai como planejado. Ó, aqui, costura de pé de máquina. Pé de máquina, ó, é quando a parte de dentro do pé de máquina tá rente a... empurrando, ó. Eu desviro toda ela, ajeito, vejo se tá tudo certinho, se não tem nada faltando ser costurado. Aí depois é que eu fecho ali, aquela parte interna. Ó, algo assim, lógico, que a gente vai lá no ferro passar. E, ó, aqui e aqui. Agora, a gente tem que fechar essa parte aqui. E daí eu vou no ferro passar pra mostrar pra vocês ela finalizada e passada. Própria dobrinha. Eu venho e passo uma costurinha pra fechar isso aqui. Tá fechando igual. A minha etiqueta também com a identidade visual. Ficou assim. Agora eu vou passar. Fui ao ferro, passei. E esse é o resultado final. Meninas, se vocês gostaram, deixa o like de vocês, escreve nos comentários que isso me estimula bastante, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo passo a passo. Tchau!